pessoas iluminadas, aqui é a Natália, do meu Mundo Iluminado Tarô. Hoje vamos para uma leitura do mês de setembro para o signo de Leão, tá? Já de antemão, já peço para que se inscrevam no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Dê um like se você gostou, comenta, compartilha com mais pessoas. E é isso aí, Leão. Vamos lá saber quais são as energias para você no mês de setembro. E as cartas já estavam querendo pular. Vamos ver. Leão. Mês de setembro para vocês. Tô vendo aqui que muitos de vocês se encontram divididos, né? Parados numa encruzilhada. Opa, vamos lá. Deixa eu ver se tá dando pra enxergar. Vou por assim, pra poder ver todas as cartas. Essa aqui, aí dá pra ver. Mais uma carta, por favor. Obrigada. Não dá pra enxergar todas, mas eu mostro uma por uma. Fundo de deck. Nossa, Leão. 10 de copas. O final feliz da Disney. Qual que é o seu final feliz, Leão? Vamos ver o que tá acontecendo aqui com você. Então, Leão, no final do mês de agosto, para início do mês de setembro, você tá vindo com uma energia de início mesmo. Algum projeto, alguma notícia, alguém, né, que te deixou bastante empolgado. Contudo, mentalmente, você, por conta pode ser uma proposta, tá, de trabalho, de relacionamento, nós vamos ver mais pra adiante, mas é uma proposta que te deixou bastante empolgado. Contudo, você tá nessa situação aqui de estar com a cabeça muito cheia, exausto mesmo, sabe? Você tá incapaz de tomar qualquer decisão a respeito disso. Por isso que você se encontra nessa situação aqui, ó. Esse aqui é o famoso 2 de paus, sabe? Ah, vai ficar parado aí feito 2 de paus? Então, você tá nessa situação agora. Você não sabe que caminho escolher. Se você vai para um lado, você vai para o outro. Por quê? Porque você tá com exaustão mental, né? E não tá conseguindo discernir se essa oportunidade, se esse desafio, né? Se essa coisa legal, interessante que surgiu para você vai tocar adiante ou não. Você vai escolher essa coisa ou outra coisa ou não. Porque você está nessa situação de exaustão mental, tá? Talvez aqui tenha um problema de você confiar também, sabe, Leão? Alguém pode ter te traído a confiança, te apunhalado pelas costas, e aí você não tá sabendo discernir se essa proposta, essa novidade aqui, também não vai ser mais do mesmo, se você não vai ser apunhalado novamente. E eu tô te dizendo isso porque o seu principal desafio no mês de setembro é sobre a verdade, né? Saber discernir a verdade. Tá? Essa aqui é uma carta que fala sobre a verdade, sobre clareza, sobre justiça, né? Sobre uma novidade que talvez você... alguma informação a respeito disso aqui que você receba, tá? Mas, de qualquer maneira, te falta clareza. Te falta saber a verdade a respeito dessa situação para que você tome uma decisão, tá? Então, o seu desafio é justamente enxergar a clareza das coisas, enxergar a verdade das coisas, racionalizar as coisas, tá?
E aqui também tem uma questão que pode ser uma questão familiar, tá? Pode ser uma questão, talvez seja essas pessoas, né? Esse grupo de pessoas que tenham te deixado nessa situação, tá? E você vai ter alguma clareza com relação a elas, tá? Aqui também me fala de dinheiro, né? De dinheiro guardado, de herança, esse tipo de dinheiro, tá? Então, talvez você receba, talvez você tenha no mês de setembro algum tipo de dificuldade financeira que você tem que guardar dinheiro, sabe? Saber investir o seu dinheiro. Aqui também tá me falando sobre saúde. Para alguns leoninos, para alguns, tá? Não estou generalizando. Aqui são muitas energias, então não tem como ser preciso. Se você quer uma leitura precisa, meus contatos estão na descrição do vídeo, tá? Então, como são muitas energias, eu tô vendo aqui algumas situações. Aqui a gente pode estar falando de saúde, tá? Para algum leonino que descobriu alguma coisa com relação à sua saúde, né? Que te deixou preocupado, sem saber o que fazer, mas que talvez você tenha que passar por algum tipo de cirurgia no mês de setembro, tá? Para alguns, raros, tá? Pode ser uma situação específica aqui que eu tô falando, tá? Ou, se não você, alguém da família, tá? Mas, eu vou... Por que eu tô dizendo isso? Porque na cabeça de vocês aqui tem a carta da cura, a carta do equilíbrio. Então, assim, se for uma pessoa realmente, né, esse caso de cirurgia, você tá esperando a cura, né? Está certíssimo. E vem cura, tá? Já vou adiantar pra vocês. Vai dar tudo certo, não se preocupe. Não fica assim. Não se preocupe, que vem cura pra você sim. Tá? Mas de todo caso, aqui fala muito, essa leitura tá falando muito sobre equilíbrio, tá? Sobre equilíbrio. Essa é uma carta de equilíbrio, essa é uma carta de equilíbrio. Olha essa carta. Tá vendo? Todas são situações de equilíbrio. Não deixa de ser um avanço isso aqui, sabe? Mas porque você saiu de um processo de estagnação mental e tem ação, né? Só que agora você não sabe como agir, né? Para que lado ir, tá? Você ficou um pouco paralisado porque não sabe para onde ir. Falta alguma informação e essa informação é o desafio. Então, falta alguma informação com relação à sua saúde, com relação à sua família, tá? E esse que é o desafio do mês de setembro, ir atrás dessa informação, né? Descobrir essa informação, né? Ou lidar com essa confirmação, com essa notícia, né? Saber lidar com essa notícia, tá? Porque essa carta também me fala de estrutura e essa notícia pode abalar as suas estruturas, inclusive estrutura física, de saúde emocional, tá? E é por isso que aqui tá me pedindo equilíbrio. Então, seu desafio para o mês de setembro é esse, né? O que eu tô vendo pro mês aqui? Eu vou pôr mais pra cima pra vocês enxergarem. Eu tô vendo, assim, uma virada de página, tá? Uma virada de página na sua vida. Tá vendo aqui? Será que consigo? Vou puxar isso pra cima. Olha. Tá vendo isso? Aqui tem uma questão de também saber esperar o tempo das coisas, tá? Porque, ó, você nessa situação aqui de apunhalada nas costas, olha aqui como é que tá essa caveirinha da morte aqui. A morte fala pra mim de um recomeço, né? É a morte de uma situação para início de outra, tá? Então, eu vejo que talvez essa verdade aqui, ela vem para encerrar um ciclo, para cortar um ciclo de indecisão, de não saber o que fazer,
preparando o seu terreno para isso aqui, ó. Isso aqui é bonança, né? Isso aqui é colheita. E também me fala sobre ter paciência, sabe? Aqui eu vejo como você tá aqui com a cabeça cheia, você quer para ontem as respostas das coisas, né? E isso aqui também fala que você quer para ontem a resposta das coisas. É a questão que eu acabei de falar, de você ter paciência para saber lidar com as situações. Não é resolver tudo por impulso, entende? Então, assim, esse ciclo que você tá passando, essa indecisão, essa necessidade de empolgação, de recomeço, esse ciclo vai acabar. Só que assim, eles estão falando, tenha paciência, a colheita vai chegar, né? Não é assim, de repente, você planta semente, você tem que regar, você tem que cuidar para depois colher, tudo tem seu tempo. E é no tempo de Deus, né? Tenha calma, tenha equilíbrio, saiba esperar. Por quê? Porque aqui, se for um caso de doença, a cura vem. A cura vem, sabe? Se é um caso de um projeto ou de algum dessa proposta aqui que você não sabe o que escolher, aqui eles estão falando assim, escolha aquilo que te preenche o coração, aquilo que seu emocional tá te pedindo. Aqui, focou. Sabe, que eu sei que você tá você tá querendo alcançar isso aqui, o 10 de copas, o final feliz, o projeto dos sonhos, né? A família dos sonhos. Mas tem que ter paciência, tem que esperar. Tem que esperar que as coisas vão vir na hora certa, tá? Tô vendo o fundo de deck aqui. Me veio uma situação aqui também, para aqueles leoninos tentantes, né? Que estão tentando engravidar, que estão tentando constituir família. Talvez tenham passado por algumas decepções de aborto mesmo, né? Que tem a faca aqui. Sabe? E tentaram inúmeras vezes, tá vendo? Porque não foi uma, nem duas, nem três. Olha quanta decepção. Eles estão falando, tenha paciência, né? Tenha equilíbrio. Tente equilibrar suas emoções, tente equilibrar suas energias. Não se desgaste achando que tá tudo paralisado, que vocês estão abandonados, né, por Deus. Porque não estão. Aqui, ó. Ó o anjo aqui. Sabe? Vai dar certo. Aqui a família feliz. Vai dar certo. Ó aqui a criança. Tá certo? Então, assim, é só um pouquinho é tentar ser mais realista, é tentar ser abundante no sentido de cuidar das suas energias mesmo, de cuidar da sua saúde, porque tudo tem hora certa, né? Aquilo que eu falei, tudo tem hora certa. A colheita tá para chegar, mas para ela chegar você tem que finalizar esse ciclo de tristeza, de decepção, de se sentir sem saber para onde ir, de se sentir de certa forma abandonado, porque abandonado você não tá bom? Bom, vou tirar um conselho aqui para vocês com o oráculo de Delfos. E aqui a mensagem realmente Leão, tenha paciência, tá? Encerre seus ciclos, corta o que tem que cortar, cuida da sua saúde, como deve cuidar, porque você tá numa situação de estresse. E nada se desenvolve quando a gente tá numa situação de estresse. Ou pelo menos não parece que tá desenvolvendo, né? Porque às vezes as coisas estão desenvolvendo, mas a gente tá tão focado naquilo que tá dando errado que a gente não tá vendo o que tá sendo desenvolvido. Então, temperança pra você. Olha só, engraçado. Vamos lá.
eu vou ler a mensagem do livro para vocês, que eu acho melhor do que eu explicar, né? Às vezes tem palavras, tem alguma situação que pode vir para você, através das mensagens do livro, que façam mais sentido para você do que fazem para mim. Por isso que eu gosto de ler, tá? Só um minuto que eu preciso achar. Gostaria de achar mais rápido? Com certeza. É isso, meu. O trabalho vão. Cadê? Achei. Pronto, vou ler para vocês. O trabalho vão. Essa carta deve ser interpretada tal qual um aviso. Há perigo de se ver envolvida em tarefas ou situações que lhe exigirão muito esforço ou dedicação, para finalmente resultarem estéreis. Seu resultado será nulo. Todos os seus trabalhos e seus esforços se perderão. Não se envolva em empreendimentos que não sejam totalmente claros. Olha aqui. A gente falando de um projeto, de uma, né, alguma coisa empolgante, e eu falei que o desafio é você enxergar a clareza disso, né, que falta informação aqui. Todos os seus trabalhos e seus esforços se perderão. Nessa vida, nada é ilimitado, incluindo o seu tempo e suas faculdades. Por isso, tenha a diligência de utilizá-los de uma maneira sensata. É possível que, como no caso das Danaides, o resultado falido da empresa ou do projeto em questão seja consequência de más ações anteriores. Se tenha participado dessas ações, errôneas ou não, o melhor é se retirar. A aparição dessa carta indica-lhe que nada solucionará insistindo em transitar pelos caminhos já trilhados. O melhor é começar algo novo. De nada serve jogar água num barril sem fundo, nunca conseguirá enchê-lo. Essa imagem do quadro, vou pôr aqui pertinho para vocês verem. Essa imagem do quadro faz referência à lenda das Danaides, acho que é assim que fala. Danão e Egito eram irmãos gêmeos, filhos de Belo e netos de Poseidon, deus do mar. Egito herdou o reino da Arábia e Danão o de Líbia. Não obstante, Egito reclamou o fértil vale do Nilo e deu a esse país o próprio nome. Logo teve 50 filhos das diversas mulheres, enquanto que Danao teve 50 filhas que foram chamadas as Danaides. Depois houve disputa entre os dois irmãos, e Danao, temeroso do poder de Egito, fugiu da África, refugiando-se em Argos, que precisamente naquela época encontrava-se devastado pela seca. Por isso, uma das Danaides, a Mimone, foi enviada com suas irmãs em busca de água. Fatigada pela viagem, deitou-se para descansar à margem do caminho, quando de repente surgiu um sátiro, que tratou de furtá-la. A Mimone chamou em sua ajuda Poseidon, que repeliu o sátiro com um golpe de seu tridente. O golpe acertou uma rocha da qual surgiu uma tripla fonte que proveu de água a Argos. Danao reinou tranquilamente durante um tempo até que chegaram a Argos os seus sobrinhos, os filhos de Egito, que lhe pediram que esquecesse as desavenças com seu pai e anunciaram-lhe que queriam se casar com as Danaides para selar a paz. Danao deu seu consentimento, ainda que desconfiasse dessa reconciliação. Assim, os 50 filhos de Egito casaram-se com as 50 filhas de Danao. O rei celebrou as bodas com um grande banquete, mas em segredo deu a cada uma das suas filhas uma adaga, fazendo-as prometer que dariam morte a seus esposos durante a noite. Todas as Danaides cumpriram sua promessa, salvo a mais velha, que conservou a vida do seu esposo chamado Linceu, por tê-la respeitado durante a noite de bodas. Por ordem de Zeus, as Danaides foram perdoadas do seu delito, mas, como é lógico, depois desse acontecimento,
Danal já não pôde casar suas filhas, pois os pretendentes temiam ser assassinados, como anteriormente havia acontecido. Por fim, para solucionar o problema, Danal celebrou alguns jogos, oferecendo por recompensa suas próprias filhas e liberando os vencedores dos regalos que deveriam fazer ao sogro. Deste modo, as Danaides casaram-se finalmente com jovens do país, com os quais iniciaram a raça dos Danaus. De acordo com outras versões do mito, Linceu teria feito as pazes com seu sogro Danau, e em outras versões teria dado morte a ele e a 49 Danaides assassinadas, vingando seus irmãos. Mas o que nos interessa nesse caso é que, após a morte de Danaides, apesar da purificação ordenada por Zeus, os juízes do inferno consideraram-nas culpadas do assassinato dos seus esposos, pelo que, como castigo, foram condenadas a levar e a despejar água continuamente num recipiente sem fundo, e isso nada menos que durante toda a eternidade. E essa carta, ela fala muito sobre o trabalho vão, né, que é jogar a água aqui, né, mas fala sobre cansaço, frustração, decepção. Então, essa é a carta conselho que eu vejo aqui. É assim, aqui a gente vê que a pessoa tá decepcionada com isso que tá acontecendo. Talvez aqui existe uma necessidade de você, primeiro, saber a verdade a respeito dessa situação, onde você está em dúvida se você entra ou não, se você faz parte ou não. Porque talvez essa situação seja um repeteco de alguma situação que você já viveu e já se decepcionou. Para que isso não se torne uma nova decepção na sua vida, você precisa, né, como desafio, entender a verdade a respeito disso. Porque eu vejo que há porque aqui a gente está falando de um começo, de um início, né? Eu tô vendo um início aqui pra você. Só que essa colheita, esse início, só vai vir depois que você virar a página dessa situação, sabe? Porque senão será um trabalho em vão. Fazer de novo a mesma coisa da mesma maneira, tá? E aqui, a chave para você não repetir essa situação é justamente o equilíbrio, a temperança. O que que é a temperança? Vou dar o exemplo da água. Quando geralmente as mães com um bebê pequeno fazem isso. Vai dar banho no neném, põe um pouco de água fervendo, um pouco de água fria, né? Vai temperando a água até que ela fique numa temperatura suficiente para colocar a criança lá dentro. Então, nada de agir por impulso, haja com parcimônia, por mais que você se sinta parado, sem estar progredindo, entende? Enxergue todas as verdades a respeito dessa situação, para que seja alguma coisa estruturada, entende? Porque vai ter colheita sim no mês de setembro. Vamos ter um começo empolgante para você no mês de setembro, que te preenche o coração. Seja ele um projeto, seja ele um novo amor, seja ele um filho. Seja qual for esse projeto que você está se empenhando para fazer, ele vem, mas precisa de paciência, senão vai ser mais do mesmo, mais decepção. Tá bom, Leão? É isso que eu tenho pra você. Se você gostou, curta, comente aí o que você achou, me dê seu feedback, compartilhe esse vídeo com mais leoninos. E é isso. Muito obrigada. Até o próximo.